Eu sempre acreditei que família deveria ser um refúgio, um lugar de acolhimento onde as pessoas que dizem amar você oferecem apoio, mesmo nas horas mais difíceis. Mas naquela noite, em meio a uma mesa farta, risadas espalhadas e olhares atentos, eu aprendi que até entre aqueles que deveriam me proteger, poderia existir desprezo, julgamento e até mesmo crueldade. Era aniversário de minha mãe e a casa estava cheia. Meus irmãos, tios, primos, todos reunidos em volta de uma longa mesa, decorada com flores simples e o bolo que minha mãe sempre insistia em preparar com as próprias mãos. O clima parecia alegre, mas eu já estava acostumada com os olhares gelados, os cochichos, as comparações silenciosas que me perseguiam desde a adolescência. Eu era a filha que nunca atingiu as expectativas, a que sempre parecia menor diante dos feitos da minha irmã mais velha, a estrela da família. Ela, a responsável por roubar a cena em todas as ocasiões, nunca perdia a chance de me lembrar, com palavras ou gestos, do quanto eu estava abaixo dos padrões que ela mesma ditava. E naquela noite não seria diferente, eu já pressentia. Era como se o ar se tornasse mais pesado sempre que ela estava por perto, como se minha presença servisse apenas para realçar ainda mais o brilho que ela acreditava ter. Enquanto todos se serviam, trocando histórias e rindo alto, minha mãe, em sua inocência, me perguntou sobre meus planos, sobre como estava a minha vida. Eu hesitei porque não havia muito a dizer. Eu estava numa fase difícil, tentando me levantar de fracassos silenciosos que poucos conheciam. Mas antes mesmo que eu pudesse responder com sinceridade, ela interrompeu com aquele tom debochado que era sua marca registrada. "Ah, mãe, você ainda acredita nessas histórias dela?", disse, soltando uma gargalhada alta que ecoou pela sala. "Ela vive de sonhos que nunca se realizam, sempre cheia de planos, mas nunca chega a lugar nenhum." O silêncio que se seguiu foi mais doloroso do que qualquer palavra. Todos riram junto com ela, alguns de forma nervosa, outros de forma aberta, sem nem disfarçar. Eu permaneci ali imóvel, sentindo meu rosto queimar. Meu coração acelerava e as lágrimas ameaçavam escapar, mas eu não podia dar esse prazer a ela. Eu tentei sorrir, engolir seco, fingir que nada havia acontecido. Mas por dentro, cada riso ecoava como um golpe. Era como se ela tivesse me despido diante de todos, expondo minhas fragilidades, minhas tentativas fracassadas, meus tropeços que eu guardava em silêncio. O bolo, a música de fundo, as conversas paralelas, tudo desapareceu. Eu só conseguia ouvir aquela risada como um veneno que corria pelas minhas veias. Minha mãe tentou mudar de assunto, talvez percebendo o desconforto, mas o estrago já tinha sido feito. A festa seguiu, mas eu me sentia uma estranha no próprio lar. A cada olhar cruzado, eu via julgamento. A cada gesto, percebia condescendência. Eu não era vista como alguém que tentava, que lutava, mas sim como um motivo de piada. Quando a noite terminou, voltei para casa em silêncio. Cada passo era pesado, como se o chão tivesse me puxando para baixo. Fechei a porta do meu quarto e, finalmente, deixei as lágrimas escorrerem. Não era apenas a dor da humilhação pública, mas o peso de anos de comparações, de estar sempre à sombra, de nunca ser suficiente. Deitada, olhando para o teto escuro, eu repetia mentalmente cada palavra dela, cada risada, cada olhar da família. E foi ali, sozinha, quebrada, que uma chama começou a se acender. Não era apenas tristeza, era algo mais profundo, uma mistura de dor e raiva. Eu sabia que não podia continuar sendo o alvo fácil, a piada recorrente. Eu precisava mudar, não para ela, não para a família, mas por mim. Aquela risada, cruel e desdenhosa, que ecoava em minha mente, seria a mesma que um dia eu veria se calar. Eu não sabia como, não sabia quando, mas eu prometi a mim mesma que um dia ela seria obrigada a engolir cada palavra, cada desboche. E naquele momento, eu não tinha ideia de que essa promessa mudaria o rumo da minha vida para sempre. Eu gostaria de dizer que aquela noite foi um ponto isolado na minha vida. Que aquela gargalhada diante de todos foi apenas um deslize, fruto de um momento infeliz. Mas a verdade é que aquilo era apenas a ponta visível de uma rivalidade antiga,
que me acompanhava desde os meus primeiros passos. Minha irmã, sempre ela, foi moldada para ser o centro. Desde pequena, tudo parecia conspirar a favor dela. Era menina de notas perfeitas, a mais bonita da escola, a que sempre recebia elogios dos professores e o orgulho declarado dos meus pais. Eu, por outro lado, era a criança tímida, que demorava para se soltar, que tropeçava nas palavras, que tinha sonhos demais e realizações de menos. Lembro-me das reuniões de família ainda na infância, quando todos se reuniam na sala dos meus avós. Era quase uma tradição que alguém pedisse para minha irmã cantar, recitar, mostrar o boletim. Ela brilhava. Todos batiam palmas, os olhares se enchiam de orgulho. Quando chegava a minha vez, sempre era algo menor. Um desenho rabiscado, uma história inventada, uma conquista simples que mal recebia atenção. Eu sorria por fora, mas por dentro aprendi cedo que meu papel era o de coadjuvante. O tempo só reforçou essa diferença. Na adolescência, enquanto ela colecionava paqueras, amigos e conquistas escolares, eu me refugiava nos livros e no silêncio. Eu tinha sonhos grandes, mas nenhum deles parecia se encaixar nos padrões que minha família valorizava. Eu falava em me escrever, em viajar, em viver de forma diferente. Ela falava em concursos, diplomas, estabilidade. E cada vez que alguém me ouvia, era com aquele olhar que misturava condescendência e incredulidade. Com os anos, as comparações se tornaram ainda mais cruéis. Quando ela conseguiu o primeiro emprego, a família inteira comemorou. Quando eu falhei em um projeto que tentava iniciar, ninguém me consolou. Ao contrário, ouvi suspiros, olhares de reprovação e comentários que ecoam até hoje. Por que você não é como ela? E ela? Ela adorava reforçar essas diferenças. Sempre com aquele sorriso no canto dos lábios, aquele tom de voz que parecia inocente, mas escondia veneno. Dizia coisas como: você sonha demais, devia ser mais realista. Não sei como você aguenta viver assim, sempre tentando e nunca chegando a lugar nenhum. No fundo, mãe, a gente sabe que ela nasceu para ser diferente, mas não no bom sentido. Era como se cada palavra dela fosse uma faca cuidadosamente afiada, cravada em minhas inseguranças. E eu, em vez de reagir, me calava. Talvez por medo, talvez por acreditar que ela tinha razão. Mas a verdade é que cada humilhação foi se acumulando, como pedras empilhadas no meu peito. E a cena daquela noite, diante de toda a família, não foi apenas uma risada. Foi o ápice de anos de pequenas mortes silenciosas, de feridas abertas e nunca cicatrizadas. Ainda hoje, quando fecho os olhos, lembro-me de um episódio em especial. Eu tinha acabado de terminar a escola, cheia de planos, sonhando em estudar fora. Juntei coragem para falar isso na frente de todos, em um almoço de domingo. O silêncio foi imediato. E então veio a risada dela, acompanhada das palavras que nunca esqueci. Estudar fora? Com que dinheiro? Você vive no mundo da lua, menina. Nem terminar um curso aqui você consegue, imagina lá. Todos riram. E eu sorri por fora. Mas por dentro, uma parte de mim desmoronou. Aquele dia, percebi que para ela, eu não era apenas uma irmã. Era o alvo perfeito, a escada que reforçava ainda mais o pedestal em que se colocava.
Foi por isso que, quando ela riu de mim na frente da família inteira, anos depois, a dor foi tão devastadora. Não era apenas a humilhação daquele instante, era a confirmação de tudo que já havia sentido, que para ela eu não passava de um motivo de chacota, alguém destinado a nunca ser levado a sério. E eu, enquanto chorava naquela noite solitária, percebi que essa rivalidade não era apenas sobre quem era mais bem-sucedida, mais bonita ou mais admirada. Era sobre dignidade. Era sobre recuperar algo que me havia sido roubado desde a infância, o direito de ser respeitada. Eu sabia que não podia mudar o passado, não podia apagar as comparações, as humilhações, as cicatrizes, mas podia sim mudar o futuro. E pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez não fosse apenas um sonho tolo. Talvez eu pudesse mostrar a ela e a todos que eu era muito mais do que as gargalhadas que lançavam contra mim. Naquela noite, depois que todos se foram, a casa ficou mergulhada num silêncio pesado, quase sufocante. O tipo de silêncio que não traz paz, mas sim um eco das palavras e risadas que ainda pareciam ressoar dentro da minha cabeça. Cada gargalhada que ouvi mais cedo parecia agora um martelo, batendo sem piedade no meu peito. Fui para o meu quarto e fechei a porta com cuidado, como se quisesse me esconder do mundo. Encostei a testa na madeira fria e respirei fundo, tentando segurar as lágrimas, mas elas vieram, grossas, quentes, molhando meu rosto em silêncio. Não queria que ninguém percebesse, nem mesmo meus pais. Eu sabia que se me vissem chorar, diriam apenas para eu não ligar, para eu deixar passar. Mas como deixar passar quando aquilo doía mais do que uma ferida aberta? Sentei-me na beira da cama, olhando para o vazio. Minhas mãos tremiam levemente, não sei se de raiva ou de tristeza. Talvez dos dois. Porque não era apenas a vergonha de ter sido ridicularizada na frente de todos. Era o acúmulo de anos sendo diminuída, tratada como se fosse invisível, como se eu não tivesse valor. As palavras dela voltavam como uma fita que não parava de rodar. Olhem só, ela acha mesmo que vai conseguir isso? Vocês acreditam? Todos riram. Até mesmo aqueles que eu acreditava que me apoiariam baixaram a cabeça e sorriram, cúmplices daquele espetáculo cruel. Não houve uma voz para me defender, para dizer que não havia nada de errado em sonhar. Naquele instante, percebi algo devastador. Eu estava sozinha. A sensação de solidão tomou conta de mim de uma forma quase física. Era como se eu tivesse sido arrancada do lugar onde deveria estar, jogada num canto escuro onde ninguém queria olhar. E essa solidão doía mais do que qualquer outra coisa. Deitei na cama sem trocar de roupa. Fiquei olhando para o teto com os olhos ardendo e o coração acelerado. Por que sempre eu? Por que sempre ela tinha que me diminuir? Será que eu realmente não era nada do que imaginava ser? Será que ela tinha razão em rir? Essas perguntas me atravessavam como punhais, e quanto mais eu pensava, mais fundo afundava. Mas no meio do turbilhão de emoções, algo começou a se mover dentro de mim. Uma mistura de revolta e de sede por justiça. Eu não queria mais chorar escondida. Não queria mais aceitar meu papel de figurante na história que ela havia escrito para mim. Pela primeira vez, percebi que talvez aquela humilhação tivesse vindo para me acordar. Levantei da cama e fui até o espelho. Meus olhos estavam inchados, meu rosto vermelho. Toquei meu reflexo como se buscasse alguma resposta. Até
quando você vai permitir isso?" murmurei para mim mesma. Era como se dentro de mim houvesse duas vozes brigando. Uma dizia para desistir, que nunca adiantaria lutar contra ela, que eu deveria me conformar. A outra gritava, mais forte a cada segundo, que eu não podia continuar vivendo sobre a sombra dela, que eu precisava, de alguma forma, virar o jogo. Naquela madrugada, não dormi. Fiquei sentada, abraçada a mim mesma, planejando em silêncio. Eu não sabia ainda como, mas decidi que faria alguma coisa para mudar. Porque, no fundo, o que mais me feriu não foi a gargalhada em si, mas o fato de ninguém acreditar em mim. Eu precisava mostrar que eles estavam errados, que eu era capaz, que a minha vida não seria definida pelas palavras venenosas dela. E foi ali, no silêncio da noite, entre lágrimas e pensamentos turbulentos, que nasceu dentro de mim a semente da transformação. Na manhã seguinte, o peso ainda estava lá. O rosto inchado denunciava as lágrimas da noite anterior e o corpo parecia carregado de chumbo. Mas algo em minha postura já estava diferente. Eu não queria mais que ela visse em mim a menina derrotada. Queria que, a partir daquele dia, cada gesto meu fosse uma resposta silenciosa àquele riso cruel. Durante o café da manhã, ela entrou na cozinha com o mesmo ar de superioridade de sempre. Sorriu de canto, satisfeita com a cena que tinha armado na noite anterior. Olhou para mim e disse, em tom casual, mas carregado de deboche: "Dormiu bem, sonhadora?" Por dentro, meu sangue ferviu, mas em vez de responder, apenas ergui os olhos e a encarei, séria, firme sem piscar. Foi apenas um olhar, mas percebi que ela se incomodou. Talvez esperasse minha reação habitual, abaixar a cabeça, engolir o choro. Mas não dessa vez. Naquele instante, compreendi que o meu silêncio, se usado da forma certa, poderia ser mais forte do que 1000 palavras. O resto do dia seguiu com aquela tensão invisível entre nós. Mas no fundo, eu já estava diferente. Aquela dor silenciosa tinha se transformado em combustível. Eu ainda sentia o peso da humilhação, claro, mas junto com ele vinha uma força que eu jamais tinha experimentado antes. Era como se cada lágrima derramada tivesse limpado uma parte de mim que estava adormecida, e agora o que restava era a certeza de que eu precisava me levantar. Não por vingança apenas, mas por mim. Eu merecia respeito. Eu merecia ser vista, eu merecia ser ouvida. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a acreditar que era possível conquistar tudo isso. Naquela manhã, depois de suportar o olhar debochado dela na cozinha, caminhei para o meu quarto e fechei a porta como se quisesse selar um pacto comigo mesma. Eu sabia que não podia mais viver como até então. Não era apenas sobre aquela cena vergonhosa diante da família. Era sobre anos engolindo palavras amargas, anos de silêncio, anos em que permiti que ela decidisse como os outros me enxergavam. Sentei-me na escrivaninha, ainda com a cabeça pesada da noite mal dormida, e abri um caderno antigo. Era daqueles que eu costumava usar para anotar pensamentos e listas de desejos, mas que há tempo estava esquecido no fundo da gaveta. Escrevi na primeira página em letras grandes: "Chegou a minha hora." Não sabia exatamente por onde começar, mas sabia que precisava de um plano. Se eu quisesse virar o jogo, teria que provar, não apenas para ela, mas para todos, que eu tinha valor, que era capaz, que merecia respeito. E isso não se faria em um único gesto, mas numa série de passos. Peguei uma caneta e comecei a escrever o que chamaria de meu plano secreto.
Não poderia contar a ninguém, nem mesmo aos mais próximos, porque eu já sabia. Se revelasse, logo viriam as vozes de descrença, os olhares de dúvida, as palavras que tentariam me parar antes mesmo de começar. Dessa vez, precisava ser diferente. Seria meu segredo, minha arma silenciosa. Primeiro pensei em minhas maiores fraquezas. Sempre me disseram que eu sonhava demais e que nunca concluía nada, que começava projetos e os deixava pela metade, que não tinha disciplina. Doía admitir, mas era verdade em parte. Então decidi que meu primeiro passo seria provar a mim mesma que eu era capaz de concluir algo. Qualquer coisa, mas que fosse até o fim. Escolhi começar com um curso online gratuito que havia visto semanas antes. Não era nada grandioso, apenas um curso de desenvolvimento pessoal, mas me daria a oportunidade de ter uma certificação, algo concreto em mãos. Para muitos poderia parecer pouco, mas para mim seria um símbolo. Seria como plantar a primeira bandeira no topo de uma montanha. Enquanto escrevia isso, senti uma onda de energia diferente me percorrer. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha uma direção. Nos dias seguintes, passei a viver como se carregasse um segredo precioso. Durante o dia, cumpria minhas obrigações, lidava com os olhares de sempre e suportava as piadinhas dela, porque, claro, ela nunca perdia a chance de me cutucar. Mas à noite, trancada no meu quarto, mergulhava no curso. No início, confesso, foi difícil. A tentação de desistir, de voltar aos velhos hábitos, me rondava constantemente. Às vezes lia as primeiras páginas do material e já me sentia cansada. Mas então lembrava daquela noite, lembrava da gargalhada ecoando, lembrava do olhar dela brilhando de prazer ao me ver envergonhada. E isso era o suficiente para me manter firme. Cada módulo concluído era como uma vitória silenciosa. Eu não contava a ninguém, mas dentro de mim celebrava. E percebi que aquela sensação de progresso, por menor que fosse, estava me transformando. Comecei a andar diferente pela casa. Não era nada que chamasse muita atenção, mas meu corpo já não carregava o mesmo peso. Quando cruzava com ela, mantinha a cabeça erguida. Não precisava dizer nada, meu silêncio confiante começava a incomodá-la. Uma noite, ela entrou no meu quarto sem bater, como sempre fazia, fingindo estar apenas curiosa. Encontrou-me sentada, estudando. Riu, debochada, e disse: "Olha só, fingindo ser estudiosa agora? Aposto que desiste antes do fim da semana." Respirei fundo, mantive os olhos no livro e respondi calmamente: "Pode apostar, mas dessa vez vai perder." Foi a primeira vez que a vi se calar diante de mim. Ela me olhou surpresa, como se não esperasse aquela resposta firme, e saiu do quarto sem dizer nada. Naquele instante, percebi algo poderoso. Eu estava começando a reconquistar minha voz. Com o passar das semanas, finalizei o curso e recebi o certificado. Lembro-me da sensação de abrir o e-mail e ver meu nome estampado ali, como prova de que eu tinha concluído algo do começo ao fim. Não era apenas um papel digital, era a materialização da minha mudança. Olhei para o certificado e pensei: esse é só o começo. A partir daí, comecei a traçar passos maiores. Passei a organizar meus dias, definir metas claras e pequenas vitórias. Cada conquista, por menor que fosse, alimentava minha confiança. Era como se eu estivesse construindo um muro sólido, tijolo por tijolo, contra todas as palavras que um dia me diminuíram. E o mais curioso era ver como ela começava a reagir. Quanto mais eu me mantinha firme e silenciosa, mais inquieta ela ficava. Parecia estranhar essa nova versão de mim, como se não conseguisse me encaixar no papel de derrotada que sempre havia me destinado. Mas havia algo que eu ainda precisava enfrentar: a lembrança daquela noite diante da família. Não bastava apenas me fortalecer em silêncio. Eu queria, no fundo, que um dia ela fosse obrigada a engolir cada palavra que jogou contra mim. Eu não buscava vingança apenas por orgulho. Era justiça.
Era a necessidade de mostrar que o riso dela não havia me destruído, mas sim me feito renascer. Então, decidi que minha transformação teria que ser visível. Eu queria que na próxima vez que todos estivessem reunidos, não houvesse como negar quem eu me tornara. Comecei a cuidar da minha imagem, não apenas da forma superficial, mas da postura, da maneira de me portar. Aprendi que confiança não está apenas no que fazemos, mas na forma como ocupamos o espaço. Passei a falar menos e observar mais, a responder com calma, onde antes eu explodia. A cada dia percebia que ela perdia o controle sobre mim. Havia noites em que eu me deitava exausta, mas com uma sensação boa no peito. Sentia que estava construindo algo grande, algo que em breve todos veriam. E quanto mais eu crescia em silêncio, mais ela parecia inquieta. Percebi que o jogo começava a virar. Porque afinal, nada incomoda mais quem quer te ver no chão do que perceber que você está se levantando, sem pedir permissão. Naquele período, aprendi a valorizar pequenas vitórias como grandes marcos, e cada uma delas me aproximava do que eu tanto queria. O momento em que ela, diante da mesma família que aplaudiu seu deboche, teria que encarar a nova versão de mim. Eu não tinha pressa, sabia que tudo tinha o tempo certo, mas uma certeza já me acompanhava como sombra. Aquele dia viria, e quando chegasse, eu estaria pronta. Enquanto avançava nos meus planos silenciosos, fortalecendo-me pouco a pouco, percebi que aquela humilhação diante da família não era um episódio isolado. Ela foi apenas o ápice de uma longa sequência de momentos em que minha dignidade foi diminuída. Na verdade, ao começar a refletir sobre minha vida, percebi que havia carregado feridas antigas demais, escondidas atrás de um silêncio imposto. Foi numa dessas noites de insônia, em que a mente não se cala, que os fantasmas do passado começaram a se manifestar. Fechei os olhos e, como num filme, vieram as imagens. Eu ainda criança, com pouco mais de 10 anos, sentada na mesa da sala, tentando mostrar meu desenho para a família. Lembro-me do orgulho que senti ao rabiscar aquelas linhas coloridas, como se estivesse revelando uma parte da minha alma. Mas antes que eu pudesse explicar, ela pegou o papel da minha mão e disse, rindo: "Olhem só, a nova artista da família. Quem sabe um dia você não vende isso na feira?" Todos riram. Eu forcei um sorriso, mas por dentro morria um pouco. Naquela noite guardei o desenho no fundo de uma gaveta e nunca mais mostrei nada que criasse. Anos depois, já adolescente, lembro-me da primeira vez que falei em voz alta que queria seguir uma carreira diferente, que não era a que todos esperavam de mim. A mesa do jantar estava cheia e eu, com coragem, disse que queria algo maior, algo que parecia impossível para alguns. Ela riu, balançou a cabeça e disse: "Você? Ah, faça-me o favor. Não consegue nem organizar seu quarto. Vai querer mudar o mundo?" A gargalhada ecoou e, mais uma vez, os outros acompanharam, como se fosse uma piada coletiva. Aquilo foi o suficiente para eu me calar por anos, guardando meus sonhos no peito. Agora, olhando para trás, percebo que cada riso dela era uma corrente a mais que me prendia. E eu, por medo de ser rejeitada, aceitava essas correntes. O pior é que ao longo do tempo fui acreditando em cada uma das palavras dela. Convenci-me de que eu era de fato incapaz, insignificante, sem futuro. Essas lembranças vinham como ondas. Às vezes eu estava concentrada em algo no presente e, de repente, era arrastada para trás, lembrando de quando ela debochou da roupa que usei numa festa, dizendo alto o suficiente para todos ouvirem: "Parece que saiu de um brechó maltrapilho." As pessoas riram, e eu nunca mais tive coragem de vestir aquela roupa, embora fosse uma das minhas favoritas. Outras vezes lembrava da ocasião em que preparei um prato especial para o almoço de domingo.
Passei horas tentando acertar a receita com todo carinho. Quando servi, ela deu a primeira garfada, fez uma careta e soltou rindo. Não sei o que é pior, se é a cara do prato ou o gosto. Mais uma vez, todos riram. Eu sorri de nervoso, mas dentro de mim havia uma menina chorando. E assim foi, uma sequência de pequenas violências, disfarçadas de piadas, mas que deixaram cicatrizes profundas. Agora, ao relembrar tudo isso, percebi uma linha clara que ligava cada ferida. O prazer dela em me diminuir e a cumplicidade silenciosa dos que estavam ao redor. Talvez nem todos rissem por maldade, alguns apenas seguiam o fluxo sem coragem de se opor, mas para mim o efeito era o mesmo, o de estar sozinha, ridicularizada, invisível. E foi ali, naquela reflexão dolorosa, que uma raiva antiga se misturou à minha determinação. Eu não queria apenas provar que era capaz no presente, eu queria resgatar cada parte de mim que tinha sido esmagada no passado. Cada desenho escondido, cada sonho sufocado, cada prato que não foi valorizado. Eu queria recuperar a menina que foi e mostrar que ela tinha sim valor. Curiosamente, perceber tudo isso não me fez mais fraca. No contrário, me deu ainda mais combustível. Eu entendi agora que minha luta não era só contra ela, era contra a versão de mim que aceitei ser por causa de tudo que eu ouvi. Comecei a escrever no caderno não apenas meus planos, mas também essas lembranças. Como se estivesse tirando um peso das costas, eu registrava cada cena, cada palavra que ainda me machucava. E ao ver tudo escrito, percebia que elas já não tinham tanto poder sobre mim. Foi nesse processo de escrever que me dei conta. O riso dela não me definia. Me marcava, sim, mas não precisava me aprisionar. Eu poderia usar essa dor como força. Nos dias que se seguiram, passei a andar com um olhar diferente. Não era apenas sobre vencer no futuro, era sobre libertar-me do passado. E estranhamente, comecei a sentir compaixão por aquela versão antiga de mim, a que acreditava em cada palavra cruel. Eu queria abraçar aquela criança, aquela adolescente, aquela jovem mulher e dizer: eles estavam errados, você não merece esse peso. Esse pensamento me dava força. E foi nesse estado de espírito que, uma noite, diante do espelho, repeti em voz alta: nunca mais vou permitir que o riso dela defina quem eu sou. Aquela frase ecoou dentro de mim como um juramento. Mas o destino parecia gostar de me testar. Poucos dias depois houve outra reunião de família. Eu ainda não estava pronta para enfrentar tudo de novo, mas sabia que não podia fugir. E como sempre, ela não perdeu a chance. Fez uma piada sobre minha forma de me vestir, riu alto, esperando as gargalhadas dos outros. Dessa vez, porém, algo diferente aconteceu. Em vez de abaixar a cabeça, ergui o queixo, olhei diretamente para ela e disse, com voz calma: curioso como você sempre tenta se sentir maior, diminuindo os outros. O silêncio que se fez foi quase palpável. Ninguém riu. Alguns desviaram o olhar, outros abriram os olhos surpresos. E ela, por um instante, ficou sem palavras. Não foi uma grande vitória, mas foi simbólica. Pela primeira vez, quebrei o padrão. Pela primeira vez, não aceitei passivamente. E naquela noite, ao voltar para o meu quarto, deitei-me com o coração acelerado, mas com um sorriso no rosto. Porque percebi que não precisava esperar o grande momento para começar a vencer. Eu já estava vencendo, pouco a pouco, cada vez que me recusava a abaixar a cabeça. Depois daquela noite em que pela primeira vez respondi a uma de suas provocações, na frente de todos, algo dentro de mim se solidificou. Era como se um muro antigo tivesse desmoronado e, em seu lugar,
começasse a nascer uma fortaleza. A sensação não foi de vitória completa, mas de um despertar. Eu havia provado para mim mesma que conseguia sim encarar o riso dela sem me encolher. E isso era só o começo. Passei a manhã seguinte revendo tudo o que vinha escrevendo em meu caderno. Até então, meus planos eram silenciosos, quase invisíveis, mas percebi que precisava avançar, dar passos que se tornassem visíveis, não apenas para mim, mas também para os outros. Não era sobre me exibir, mas sobre mostrar que eu tinha mudado de postura, que já não seria mais a mesma figura apática que todos estavam acostumados a ver. Foi então que tomei uma decisão. Eu iria investir em mim. Não importava se os outros acreditavam ou não. Não importava se ririam de novo. Eu faria por mim, e só por mim. Comecei pelo mais básico, minha aparência. Durante anos, negligenciei a forma como me apresentava ao mundo, porque no fundo sentia que não valia a pena. Por que gastar energia tentando me arrumar, se de qualquer forma ela sempre acharia algo para criticar? Mas agora eu via diferente. Não se tratava dela, tratava-se de mim. No primeiro dia, abri meu guarda-roupa e fiquei olhando as roupas que raramente usava, aquelas que estavam guardadas porque, em algum momento, ela havia zombado delas. Tirei uma blusa que eu sempre gostei, mas que havia deixado de lado após uma de suas piadas. Vesti, olhei no espelho e, pela primeira vez em anos, senti orgulho. A peça ainda me servia e, mais do que isso, representava uma parte de mim que havia sido sufocada. Peguei a tesoura e cortei meu próprio cabelo, algo simples, só para sentir que eu tinha controle sobre mim mesma. Não ficou perfeito, mas ficou diferente. E essa diferença me deu a sensação de renascimento. Quando me olhei de novo, sorri. Naquele mesmo dia comecei a caminhar pelo bairro. Nada grandioso, apenas alguns minutos por dia, mas que me faziam sentir viva. O vento no rosto, o movimento das pernas, o coração acelerado, tudo me lembrava que eu estava no comando do meu corpo e da minha vida. Claro, ela percebeu a mudança. No começo, tentou fazer comentários sarcásticos. Nossa, resolveu se produzir agora. Para quem, afinal? Disse num tom cheio de veneno. Eu, em vez de murchar, apenas respondi com um sorriso calmo. Para mim. Esse para mim foi como uma chave girando dentro de mim. Porque era verdade, eu não buscava a aprovação dela, nem da família, nem de ninguém. Eu buscava a minha própria aprovação. E essa nova postura a incomodava mais do que qualquer resposta agressiva. Percebi nos olhos dela uma irritação silenciosa, como se não conseguisse mais me controlar como antes. Mas não parei por aí, decidi investir em algo maior: conhecimento. Matriculei-me em um curso pago dessa vez, mesmo com um aperto financeiro. Não foi fácil, mas entendi que aquilo era um investimento, não um gasto. O curso era sobre comunicação e desenvolvimento pessoal, justamente a área onde eu sempre fui mais criticada. As primeiras aulas foram um desafio. Senti insegurança, medo de não acompanhar, de fracassar. Mas a cada semana fui percebendo uma transformação. Minha forma de me expressar começou a mudar. Passei a falar com mais clareza, a sustentar meu olhar, a me sentir dona da minha própria voz. E o mais curioso é que essa mudança não ficou restrita ao curso. Nas conversas do dia a dia, já não me escondia. Quando a família se reunia, em vez de me calar, participava. Não precisava levantar a voz nem fazer discursos, apenas expressava a minha opinião com firmeza. E aos poucos, percebi algo inédito. As pessoas começaram a me ouvir. Essa mudança também refletiu em meu ambiente. Limpei meu quarto, reorganizei cada detalhe.
Tirei papéis velhos, roupas que não usava mais, lembranças que me prendiam ao passado. Era como se, ao arrumar aquele espaço, eu estivesse arrumando minha própria alma. Em uma dessas limpezas, encontrei o desenho que eu havia escondido quando criança, aquele que ela havia ridicularizado. Segurei a folha amarelada pelo tempo e senti um aperto no peito. Olhei para o desenho, sorri e pensei: você nunca foi ruim, só foi ignorado. Decidi emoldurá-lo e colocar na parede, não como prova de talento, mas como símbolo da minha resistência. A menina que um dia desistiu merecia ser honrada. Claro que, conforme a minha transformação se tornava visível, os olhares da família começaram a mudar. Alguns, antes cúmplices silenciosos do riso dela, passaram a me tratar com mais respeito. Outros ainda demonstravam dúvida, como se esperassem que eu desistisse, mas eu já não me importava. Ela, porém, parecia cada vez mais incomodada. Suas provocações se tornaram mais frequentes, mas agora tinham menos impacto. Era como se cada frase dela batesse numa parede invisível e caísse no chão, sem me atingir. Isso a deixava furiosa e eu via nos olhos dela o desconforto crescente. Foi nesse ponto que entendi algo essencial. Eu não precisava me vingar imediatamente. A verdadeira vingança estava em cada passo de crescimento que eu dava. A verdadeira resposta estava no silêncio firme, no olhar seguro, na postura que dizia sem palavras: você não manda mais em mim. Essa compreensão me trouxe uma paz inesperada. Já não chorava à noite por causa dela, já não carregava a sensação de fracasso. Pelo contrário, cada dia era uma oportunidade de provar para mim mesma que eu estava no caminho certo. E no fundo eu sabia, o momento em que todos veriam essa transformação ainda estava por vir. Eu sentia que em breve a vida me daria a chance de mostrar diante de toda a família e diante dela que aquela que um dia foi alvo de risos, agora seria motivo de respeito. E foi assim que os meus primeiros passos visíveis começaram a desenhar o contorno de uma nova versão de mim. Não era fácil. Havia dias de dúvida, dias em que eu ainda escutava ecos do passado. Mas a cada manhã, ao me olhar no espelho, repetia para mim mesma: você não é definida pelo riso dela. Você é definida pelo que escolhe ser a partir de agora. Essa frase se tornou meu mantra. E com ela, segui firme, sabendo que a minha transformação não era para enfrentar uma rivalidade. Era para resgatar quem eu sempre deveria ter sido. A vida tem um jeito curioso de nos testar justamente quando começamos a acreditar que estamos no caminho certo. Eu estava firme em minha decisão de mudar, orgulhosa dos primeiros passos que tinha dado, mas foi nesse momento que os obstáculos começaram a aparecer com mais força. Como se o universo quisesse me perguntar: você realmente está pronta para isso? Ou vai desistir na primeira dificuldade? No início, eram pequenos contratempos. Um atraso no curso, um imprevisto no trabalho, comentários maldosos aqui e ali. Mas pouco a pouco, esses contratempos foram crescendo, tornando-se desafios maiores do que eu imaginava. O primeiro golpe veio quando perdi o emprego. Era algo simples, mas que me ajudava a pagar o curso e manter minhas pequenas conquistas. O chefe me chamou numa tarde, elogiou meu esforço, mas explicou que a empresa estava cortando custos. Saí de lá com um aperto no peito, o papel da rescisão na mão e a sensação de que todo o meu esforço poderia desmoronar. Naquela noite, chorei sozinha. Perguntei a mim mesma se tinha valido a pena gastar minhas economias no curso, se não havia sido uma tolice acreditar que poderia mudar de vida. A velha voz dela
Ecoava na minha mente como se risse de novo. Você nunca vai ser nada. Mas depois do choro, veio a lembrança do meu mantra. Você não é definida pelo riso dela. Você é definida pelo que escolhe ser daqui para frente. Respirei fundo, fechei os olhos e decidi que dessa vez eu não desistiria. Aproveitei o tempo livre para me dedicar ainda mais ao curso. Mergulhei nas aulas, estudei cada detalhe. Pratiquei em frente ao espelho. Gravei minha própria voz para avaliar meu tom e minha postura. E quanto mais praticava, mais percebia a evolução. O curioso é que quando a família percebeu que eu estava desempregada, alguns comentários venenosos começaram a surgir. Viu só? Ela disse com um sorriso falso. Gastou dinheiro à toa e agora está sem nada. Antes, eu teria engolido aquelas palavras e me encolhido. Mas dessa vez, respondi com calma. Não estou sem nada. Estou construindo algo maior. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Foi como se todos esperassem que eu recuasse, mas não recuei. Mantive o olhar firme e percebi que, mesmo sem gritar, eu me havia feito ouvir. Mas a vida não parou por aí, não. Pouco tempo depois, um problema de saúde me pegou de surpresa. Nada grave, mas suficiente para me deixar fraca por algumas semanas. A rotina de caminhadas precisou ser interrompida. E isso mexeu comigo. Sentia como se estivesse regredindo, como se o corpo quisesse me arrastar de volta para a velha versão de mim mesma. Houve dias em que a cama parecia um lugar mais seguro, onde eu poderia me esconder do mundo. Mas mesmo nesses dias, eu me obrigava a pegar o caderno e escrever algo. Nem sempre eram frases bonitas. Às vezes eram apenas desabafos, lágrimas transformadas em palavras. Mas escrever me lembrava que, apesar da dor, eu ainda estava em movimento. E conforme me recuperava, voltei às caminhadas. Mais lenta, mais cansada, mas voltei. Cada passo parecia uma vitória. Cada respiração ofegante era a prova de que eu ainda estava viva, ainda estava lutando. Foi nesse período que o curso promoveu um desafio. Cada aluno deveria apresentar um pequeno discurso em frente à turma. Quando recebi a notícia, senti o coração disparar. Eu, que sempre fui alvo de risos, teria que me expor diante de pessoas que mal conhecia. Passei noites ensaiando. Escrevi e reescrevi minhas falas dezenas de vezes. A insegurança batia forte, mas a vontade de superar era maior. No dia da apresentação, minhas mãos tremiam, minhas pernas pareciam de papel. Mas eu subi ao pequeno palco. Olhei para aquelas pessoas, respirei fundo e comecei a falar. Nos primeiros segundos, a voz saiu meio trêmula. Mas à medida que eu falava, lembrei de todo o caminho que eu já tinha percorrido. Lembrei das vezes em que fui ridicularizada, das lágrimas escondidas, dos dias em que pensei em desistir. E, de repente, algo dentro de mim se firmou. A voz ganhou força, o olhar se manteve firme e eu falei com o coração. Quando terminei, houve um silêncio. Meu peito disparava. O medo ainda estava ali. Mas então vieram os aplausos. Não eram aplausos educados. Eram aplausos verdadeiros, intensos, que ecoaram na sala e encheram meus olhos de lágrimas. Naquele momento percebi
Eu estava vencendo. Não porque eu havia me tornado perfeita, mas porque eu tinha enfrentado aquilo que mais me assustava. Claro que quando contei sobre a apresentação em casa, ela fez pouca coisa. Disse rindo: "Deve ter sido qualquer coisa. Aposto que nem conseguiram entender o que você falou." Mas pela primeira vez, suas palavras não me atingiram. Eu sabia a verdade. Eu tinha vivido aquele momento, sentido aqueles aplausos, recebido aqueles olhares de respeito, e nada que ela dissesse poderia apagar isso. Outro desafio apareceu logo depois. Uma oportunidade inesperada. Uma das professoras do curso me indicou para ajudar em um pequeno evento local, onde precisariam de alguém para organizar e apresentar algumas falas rápidas. Meu primeiro impulso foi recusar. Quem eu achava que era para assumir tal responsabilidade? Mas antes que a dúvida me dominasse, lembrei de tudo que já havia enfrentado. Decidi aceitar. Os dias que antecederam o evento foram de ansiedade, mas também de preparação intensa. Estudei, ensaiei cada detalhe. No dia, acordei cedo, vesti uma roupa que me fazia sentir forte e fui. Estar ali, diante de desconhecidos, foi assustador. Mas quando as primeiras palavras saíram da minha boca, percebi que eu não estava mais sozinha. Eu carregava comigo todas as versões de mim mesma que um dia foram silenciadas, todas as lágrimas que derramei, todos os sonhos que escondi. Eu falava não apenas por mim, mas pela menina que um dia desistiu de mostrar seu desenho. E quando terminei, vi algo que nunca pensei que veria. Pessoas me olhando com admiração. Pessoas que não me conheciam, mas que viam em mim alguém confiante, alguém capaz. Essa sequência de desafios, o desemprego, a doença, a exposição pública, poderia ter me derrubado. Mas, na verdade, serviu como prova de que eu estava pronta. A cada queda, me levantava mais forte. A cada crítica, respondia com ação. A cada medo, enfrentava com coragem. E no fundo, eu sabia. Todos esses testes estavam me preparando para algo maior. Para o momento em que eu precisaria enfrentar não apenas desconhecidos, mas a própria família. No momento em que ela tentaria rir de mim de novo, mas dessa vez seria obrigada a engolir cada palavra. Enquanto esse dia não chegava, eu continuava a crescer em silêncio, sem alarde, sem pressa. Porque agora eu sabia, a transformação verdadeira não acontece da noite para o dia. Ela acontece passo a passo, prova a prova, dor a dor. E eu estava pronta para continuar, não importasse o que viesse. O destino tem um jeito curioso de organizar os encontros que mudam tudo. Eu vinha me preparando sem perceber, como se cada queda, cada lágrima, cada noite mal dormida tivesse me conduzido até aquele momento inevitável. O dia em que, diante da família inteira, ela tentaria me reduzir novamente. Mas, dessa vez, seria obrigada a reconhecer que eu não era mais a mesma. Era aniversário do meu pai. Um encontro parecido com aquele de meses atrás, quando eu fui alvo do riso cruel que me perseguiu por tanto tempo. A mesa estava posta, os convidados reunidos, e lá estava ela, impecável como sempre, com a postura ereta e o sorriso confiante de quem acreditava ser a dona de todas as atenções. Eu, porém, estava diferente. Não apenas nas roupas, mais elegantes, mas na forma de caminhar, de olhar, de ocupar meu espaço. Eu já não me encolhia. Eu já não pedia permissão para existir.
Carregava dentro de mim o peso das batalhas que havia enfrentado e vencido em silêncio. A noite seguia tranquila, até que, como em um déjà vu doloroso, meu pai, orgulhoso, perguntou sobre minhas conquistas. Ele sempre tivera um jeito ingênuo de tentar equilibrar as coisas, como se buscasse dar a mim a mesma atenção que dava a ela. E foi nesse instante que aconteceu. Ela não resistiu. Com o mesmo deboche de sempre, soltou: "Ah, pai, não se iluda. Ela vive de historinhas, mas nunca passa disso. Até quando vai acreditar nesses contos?" As palavras ecoaram como facas afiadas. A mesa se calou. Alguns sorriram, outros desviaram o olhar. Era como se todos esperassem o espetáculo habitual. Eu encolhida, vermelha de vergonha, incapaz de reagir. Mas dessa vez, eu respirei fundo e me levantei. Senti as pernas firmes, o coração acelerado, mas não de medo, de certeza. Olhei nos olhos dela e disse, com voz calma, porém firme: "Você já não tem poder sobre mim." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Ela riu, tentando disfarçar o incômodo. "Ah, então agora você resolveu se achar? Me diga, o que você tem de tão grandioso para mostrar?" E foi aí que eu contei. Falei sobre os cursos que havia concluído, os eventos em que já havia apresentado, os reconhecimentos que recebi de pessoas que sequer me conheciam, mas que viam em mim algo que ela nunca quis enxergar. Contei sobre as dificuldades que enfrentei, o desemprego, a doença, o medo, e como mesmo assim eu não desisti. Não falei para me vangloriar. Falei com a verdade de quem viveu cada dor e cada conquista. Minha voz não tremia, meu olhar não vacilava. Eu não precisava de gritos, eu não precisava humilhá-la. Tudo o que eu precisava era mostrar que eu havia me levantado. No início, ela tentou rir, debochar, mas eu percebi quando o riso dela começou a perder força. Os olhares da família, antes sempre voltados para ela, agora estavam fixos em mim. Pela primeira vez, não viam a irmã apagada, a filha sem brilho, aparente motivo de piada. Eles viam uma mulher firme, forte, que não tinha medo de se mostrar. Minha mãe, com os olhos marejados, foi a primeira a quebrar o silêncio. "Eu sempre soube que você tinha algo especial, só precisava acreditar em si mesma." Meu pai assentiu, emocionado. Alguns primos sorriram em minha direção, como se pedissem desculpas silenciosas pelos risos passados. E ela ficou sem palavras. O sorriso, que antes era seguro, agora parecia forçado, desconcertado. Pela primeira vez, vi em seus olhos algo que nunca imaginei: insegurança. Mas o momento mais marcante ainda estava por vir. Um dos tios, sempre atento e perspicaz, disse em voz alta: "Engraçado, sempre achei que a força estava nela", apontando para minha irmã. "Mas agora vejo que estava em você o tempo todo." Foi como se um véu tivesse caído. O que antes era invisível, agora estava exposto diante de todos. Ela, que tanto me ridicularizou, não tinha mais como negar. A família inteira testemunhava. E naquele instante, percebi que minha vitória não estava em derrotá-la, mas sim em ter me libertado do peso que ela representava. O jantar continuou, mas o clima tinha mudado. Eu conversava, ria, compartilhava, sem sentir aquele nó na garganta que me acompanhava em todos os encontros. Eu estava leve. Eu estava livre. Ela, em silêncio, mexia no prato sem apetite. Não ousou me interromper mais. Sua risada, antes alta e cortante, desaparecera. E eu sabia que naquele dia ela engoliu cada palavra, cada deboche, cada julgamento que um dia havia lançado contra mim. Naquela noite, quando voltei para casa, olhei meu reflexo no espelho. Não vi mais a menina encolhida, nem a mulher quebrada. Vi alguém que havia atravessado o fogo e saído mais forte. E percebi algo importante.
Eu não precisava da validação da família, nem mesmo dela. O que realmente importava era que eu me validava. Eu me reconhecia. E isso ninguém poderia tirar de mim. Desde aquele dia, nunca mais fui a mesma. Não porque a minha irmã mudou, mas porque eu mudei. Ela pode continuar sendo quem sempre foi, mas agora eu sei que não dependo do olhar dela para existir. Eu criei meu próprio espaço, minha própria história, minha própria voz. E se ainda hoje ecoa em minha memória aquela risada cruel que me marcou no passado, ela não dói mais. Pelo contrário, ela me lembra da mulher que eu fui forçada a me tornar. Uma mulher que se levantou, mesmo quando todos esperavam que ela permanecesse caída. E no fundo, é até irônico, se não fosse por aquela risada que um dia me destruiu, talvez eu nunca tivesse descoberto a força que sempre existiu dentro de mim. E foi assim que, diante da família inteira, ela foi obrigada a engolir as próprias palavras.